Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira, o programa da Igreja Católica analisa páginas da Bíblia. Propomos-lhe que descubra o contexto cultural e literário dos textos bíblicos que são lidos nas missas de domingo, criando assim maior proximidade às mensagens que sugerem para os dias de hoje. Uma análise que fazemos no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade, e hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Analisemos então os textos que são propostos para o quinto domingo da Quaresma. A primeira leitura é do livro de Isaías, no capítulo 43. Fala-se em dois tempos, Padre Armindo Vaz, neste texto, dos acontecimentos do passado, em coisas antigas, e agora uma nova era irá surgir, definida através de imagens, uma delas, por exemplo, em que se fará brotar água no deserto. Sim, realmente fala-se de dois tempos. O povo de Israel foi um povo que soube dar identidade à sua existência, olhando constantemente para o passado, mas de uma forma positiva e fecunda. Olhava para o passado para iluminar o seu presente e para abrir brechas para a sua existência no futuro. E esse passado consubstanciava-se essencialmente na história fundadora. Na história fundadora do povo e da história fundadora da fé do povo, que era o êxodo, a libertação da escravidão do Egito, a travessia pelo deserto, o seu chamado êxodo, a saída, que se descreve aqui, dizendo-se... O texto começa por defini-lo, não é? Exatamente, começa por defini-lo. O Senhor abriu outrora, caminhos através do mar. Uma referência clara à abertura miraculosa, bem descrita, que é o mar Vermelho. O povo de Israel vivia olhando para o passado, e assim era um povo com memória, um povo com sentido de história. Da história do passado tirava inspiração para o presente e para o futuro. Mas, e agora vem o segundo tempo. Aqui o profeta Isaías anuncia uma nova realidade, pondo Deus a falar ao povo e a dizer: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados. Eu vou fazer uma coisa completamente nova. Ou seja, muito bem, o passado é fecundante do presente e do futuro, e é bom olhar para ele, mas não só. Há que olhar também para a novidade do que pode acontecer no presente. E aqui é a fé, a ver Deus a dar como dom uma realidade nova ao povo de Israel. Qual é essa realidade nova? É outra libertação. Este abrir caminhos novos através do mar era a libertação do Egito. Agora o Isaías está a anunciar a libertação, o regresso do povo de Israel do êxodo, do exílio de Babilônia. Que o profeta Isaías anuncia como um autêntico novo êxodo. Um novo êxodo. Uma nova libertação. Esta libertação colocada aqui pela Igreja na liturgia da Quaresma deste domingo está naturalmente a apontar para um terceiro êxodo, o êxodo definitivo, que é a Páscoa de Jesus, que virá depois no Evangelho. É esse sentido, Frei José Nunes, deste texto, e tem coerência, disse o Padre Armindo Vaz, e deve ser assim interpretado e sobretudo assumido no tempo de Quaresma que se vive. Sem dúvida. A Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Nós estamos em tensão para o futuro, aliás, como o Advento, não é? Nós também no Advento esperamos aquele que há de vir, o futuro. Os verbos dos textos do Advento estão todos no futuro, os tempos dos verbais, não é? E aqui este texto de Isaías é um pouco a mesma coisa, quer dizer, a lembrar-nos que a nossa religião, o cristianismo, é uma religião do futuro. Há uma promessa que Deus faz. Há intervenções maravilhosas de Deus no passado, mas o cristianismo é sobretudo uma religião do futuro. Nós vamos para o encontro de Deus. Nós queremos a construção da cidade terrena. Nós queremos a libertação. Tudo coisas que ainda não conseguimos. Então olhamos para o futuro com essa esperança e confiamos em Deus
de que há de haver essa festa, de que há de haver essa libertação, de que há de haver essa Páscoa do futuro. Portanto, não ficar a olhar para o passado. Todos nós conhecemos bem o que é esse espírito mesquinho, azedo, amargo, de ficar só a olhar para o passado, dizer que só, de antes é que era bom, não é? É os professores a dizer dos alunos, de antes é que se estudava, de antes é que os alunos eram bem comportados, não é? Ou os pais a dizer, no meu tempo é que era, não sei o quê. Então. E na igreja a mesma coisa, de antes as pessoas iam à missa, agora já não vão. Os velhos do Restelo, não é? Como dizia o Camões. Ou então, a mim vai-me lembrar muito, há muitas pessoas que não viram esse. Mas havia aqui há uns anos uma série na televisão que era Os Marretas. Eu gostava muito. Que tinha dois velhotes lá em cima no teatro, sempre a dizer mal de tudo, não é? Nada estava bem. Só no passado é que está bem, e o resto está sempre tudo mal, as pessoas descontentes, ficam amargas, azedas. O cristianismo, já dissemos aqui muitas vezes, é uma religião da festa, da alegria. Não há razão, não há motivo realmente para esse olhar amargo para a vida. Não, quer dizer, vamos em esperança construir algo de novo no futuro, não é? Não ingenuamente, porque isto também nos leva ao compromisso, quer dizer, não é só Deus que nos vai dar de bandeja as coisas, Deus também conta connosco, nós temos que construir esses novos céus, essa nova terra, mas é realmente o futuro, é o futuro em aberto. Futuro que nos abre o próprio Deus. Eu acho que, dito agora, estou-me agora a recordar, dito desta maneira, isto até tem muito a ver também com o Evangelho. Mas já... É a dica para passarmos ao Evangelho, à análise ao texto do Evangelho. Em todo caso, e não é só para contradizer, mas o texto de Isaías termina a falar, enfim, num conjunto de imagens. Sim, bonito. Abrir caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida, fazer brotar água no deserto. O que é que estas analogias, estas imagens dizem desse novo tempo, ou dessa libertação? Querem apontar para o êxodo antigo. Apontar no sentido de que evocam, relembram o êxodo da escravidão do Egito. Porque, de facto, este novo êxodo, o êxodo do regresso da escravidão do exílio, do desterro de Babilónia para a pátria de Israel, descreve-se com termos muito semelhantes. Abrir um caminho novo. E o engraçado é que o texto igualmente põe Deus à frente do seu povo, como já no livro do Êxodo, também agora aqui Isaías põe Deus à frente do seu povo. E a poesia das tais imagens que o Paulo referia diz: os animais selvagens proclamarão a minha glória. Até os animais selvagens, chacais e avestruz, proclamarão a minha glória. O que é que significa proclamar a minha glória, a de Deus? A glória de Deus é a sua riqueza, é o seu peso. Originariamente a palavra kabod em hebraico é o peso, é a riqueza, portanto é o ser e a pessoa de Deus, mas projetada para fora, portanto projetado para a manifestação. Proclamar a minha glória é, no fundo, afirmar que eu existo. E porquê é que eu existo? A prova está aí, porque eu liberto, mato a sede ao meu povo, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Os animais dirão que eu existo. Falemos agora de outra libertação, aquela então que nos fala, que o texto do Evangelho nos apresenta, no capítulo 8º do evangelista São João. A história que o texto apresenta é de uma mulher surpreendida em flagrante adultério, diz o texto, e que depois queriam condená-la. De Jesus vem essa frase: quem de entre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. De que libertação estamos aqui a falar? Que nova atitude diante do pecado é esta que Jesus propõe? Exatamente. Estamos a falar de uma libertação. É a libertação integral, completa, de todas as escravidões, ou da raiz de todas as escravidões, que é a do pecado. Nós temos aqui, neste texto, duas visões, dois olhares para a vida humana. Um olhar é o dos judeus, o outro é o de Jesus. O olhar dos judeus vê a vida humana como cumprimento de normas estabelecidas numa lei. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Esta mulher não cumpriu a lei,
logo deve ser aniquilada e destruída. A visão de Jesus é completamente outra. É totalmente oposta. Jesus não põe o acento no cumprimento de um texto ou de uma lei humana. Jesus põe o acento na pessoa humana. Enquanto que os judeus queriam salvar a lei, à custa da morte desta mulher, Jesus quer salvar a pessoa humana, a mulher, mesmo à custa do não cumprimento literal ou literalista dessa lei. Porque, claro, nós não podemos ficar a pensar que para Jesus, que agora parece aqui perdoar tudo esta mulher, que para Jesus tanto faz uma coisa como outra, que vale tudo, que vale adultério como fidelidade ao marido. Não vale tudo, nem é a mesma coisa. Simplesmente Jesus quer dizer que o pecado não pode ser a última palavra na vida de uma pessoa. Jesus até disse à mulher, vai, não voltes a pecar. E não voltes exatamente. Não é que esteja bem o que... Não está bem. Jesus não aprova o pecado. O que Jesus faz é outra coisa muito superior. É estar para além do pecado e salvar a pessoa do pecado. E no pecado. Ele salva mesmo no pecado. Como? Salvando-a do pecado. Isto é, retirando-a das suas limitações radicais finitas e apresentando, mostrando um outro caminho. Vai e não peques mais. Frejano, a sua análise a este texto e esta proposta de libertação. Exato. É que é mesmo uma libertação. E é uma libertação para todos. Quer dizer, é para a mulher e é também para os homens. Nós não sabemos o que é que aconteceu a seguir. Há aqueles homens que queriam atirar pedras e matar a mulher. Não é? Mas a verdade é que tanto a mulher adúltera como aqueles homens, os defensores da lei, não é, como dizia o Padre Armindo, eles estão presos. Os dois, tanto uma como os outros estão presos. Estão numa prisão. Não é? E, portanto, precisam de uma libertação. Precisam de sair da cadeia. A mulher está presa a uma vida sem sentido, que é a vida da prostituição, do adultério. Os homens estão presos às leis. Não sabem funcionar sem as leis. As leis são um fetiche. As leis valem mais que Deus e que as pessoas. Estão presos. Eles estão presos naquele sistema infernal. É infernal. Nós todos conhecemos pessoas que são muito legalistas e que estão presas. É um inferno. Aquilo é um inferno. Até uma doença, não é? Bem. Ora, Jesus, com esta atitude de uma misericórdia realmente espantosa, e como dizia o Padre Armindo, a pôr sempre a pessoa humana à frente da lei, abre o futuro. E isto é que tem a ver com a questão da primeira leitura. Nós estamos presos, estamos encarcerados, e Deus abre-nos o futuro, abre-nos horizontes. Àquela mulher, o que é que Jesus fez com isto? Abrir um horizonte de vida. O que é que aconteceu àquela mulher? Continua na prostituição? Continua no adultério? Não sabemos. Mas Jesus abriu-lhe um horizonte. Jesus abriu-lhe um futuro. Uma possibilidade de escolha. Uma possibilidade. Olha que a vida pode ser outra coisa. E aos homens, a mesma coisa. Porque com esta atitude, os homens primeiro caíram em si, olha, largaram as pedras e foram-se embora. Jesus aos homens está a dizer assim, vocês pensem na vida, pensem que vale mais, as pessoas valem mais do que a lei. Abriu-lhes uma outra perspectiva. Será que eles seguiram Jesus? Será que eles deixaram cair as pedras para sempre? Não a condenaram, pelo menos. Não, ali já não a condenaram, foram-se embora. Será que se converteram? Pelo menos Jesus abriu-lhes um horizonte. Não liguem tanto à lei. Liguem às pessoas. Amem as pessoas. Sejam misericordiosos, compreensivos. Mas, portanto, a atitude de Deus é um ensinamento que a leitura nos dá. É sempre uma abertura misericordiosa de horizontes e de futuro a cada pessoa, a cada um de nós. É a grande lição que a gente tira daqui. Nós estamos presos a muitas coisas. E Deus Deus perdoa-nos e abre-nos horizontes. Não para a gente, como dizia o Padre Armindo, pensar que está tudo bem, que vale tudo mesmo. Não. Mas abre-nos horizontes de vida com sentido. Não é? Este texto acaba por ser um texto de referência na nova atitude, no novo paradigma de vida que Jesus inaugurou. É, sem dúvida. É. Aliás, mas não é o único, quer dizer, não é o único, não é? Justamente, desde logo por isto, quer dizer, porque confirma aquilo que é para Deus o importante. Para Deus o importante é a pessoa humana. E, portanto, não é a lei,
não é uma determinada cultura, não é o género, não é a condição social, é a pessoa. É a pessoa e a felicidade da pessoa. E, portanto, isso está à frente de tudo. Jesus veio dizer que a pessoa está à frente da lei. Por isso, Jesus foi um bocado subversivo nesse sentido, porque superou leis religiosas, leis sociais, leis culturais, costumes, usos. Tudo em nome da pessoa e do bem da pessoa, da felicidade da pessoa. E, portanto, é um texto paradigmático, não é? Quer dizer, apesar de não estar contra as leis. Jesus não está propriamente contra a lei. Simplesmente sabe o valor da lei e sabe interpretá-la. Porque, no fundo, o padre José Nunes estava a dizer muito bem que os judeus, no tempo dele, eram escravos da lei. Havia ali uma prisão. A lei era uma prisão para eles. Jesus sente que a lei não deve ser uma prisão. A lei é um texto fundamental que deve ajudar as pessoas a viver. O que importa para Jesus é a vida humana, vivê-la integralmente. Ora, quando a lei não é bem interpretada, que era o caso dos judeus no tempo dele, então caíam no literalismo. Porque, veja, o facto daqui se dizer que na lei Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres, isso não quer dizer que esse gesto tivesse que se cumprir à risca e que tivesse que se apedrejar uma pessoa. O que seria até contraproducente, não é? Ou seja, cometia-se um dano maior do que aquele cometido pelo que cometeu outro dano. Veja, a lei de Moisés, por exemplo, no livro do Êxodo, também diz que aquele que causar dano ou maltratar o pai ou a mãe deve morrer. Também está dito lá. E os judeus não praticavam isto. Não nos consta que se matassem as pessoas que insultavam o pai. Portanto, o que é preciso é interpretar bem a lei. E Jesus interpretou-a como? Em favor da pessoa. A lei está ao serviço da pessoa. É o sábado para o homem, não o homem para o sábado. A leitura que Jesus fez em todas as circunstâncias, de em facto, todas, exatamente. Diante da lei. Passemos a analisar o texto da segunda leitura, que é proclamado nas missas deste domingo. É da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Afirma-se, como em muitos textos de São Paulo, a centralidade de Cristo, chegando a um ponto de renunciar a todas as coisas por causa de Cristo. Mas, mais uma vez, e estamos na Quaresma, não esquecemos isso, a segunda leitura está em linha com a primeira e a terceira, e a leitura do Evangelho. De facto, Paulo aqui neste texto confirma e reafirma aquela que é a mensagem de Jesus neste trecho do Evangelho. Paulo diz: por Jesus Cristo, renunciei a todas as coisas, para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo Jesus. A justiça que vem de Deus e se funda na fé. Ou seja, não sou eu que me salvo. É Jesus. É Jesus que me salva. Como é que eu então tomo posse ou me aproprio dessa salvação? Pela fé. Diz Paulo aqui. Pela fé. Fé enquanto acto de adesão de uma pessoa, o crente, a outra pessoa, que é Jesus. Enquanto que Jesus faz a ponte com a transcendência que me salva, isto é, com Deus. Frei José Nunes, neste texto também, São Paulo diz que isto é um processo que está em curso, não que tenha já atingido a perfeição, não é? O texto. É isso. E por isso, também por aí, este texto tem a ver com os outros dois, como dizia o padre Armindo. Há uma ligação entre os três. Na questão do futuro. As coisas ainda não estão completas. Na primeira leitura, o Isaías, o profeta, lembra... Bom, a libertação futura, não é? Quer dizer, não basta o êxito passado. Vai vir uma outra. No Evangelho, Jesus a abrir o futuro, um horizonte de vida futuro, à mulher e aos homens. E aqui em São Paulo, a confiar-se ao futuro, que é o encontro com Deus. Ele olha um pouco para a sua vida, não é? Quer dizer, para tudo o que... Contempla um pouco tudo o que ele já viveu, tudo o que tem passado, tantas peripécias, mas diz, mas isto ainda não é tudo. Eu só penso numa coisa, esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta,
em vista do prémio a que Deus lá do alto me chama em Cristo Jesus. E antes ele tinha falado que queria chegar à ressurreição dos mortos. Claro, a nossa meta é realmente chegar à vida eterna e feliz com Deus, quer dizer, que é o que nós celebramos na Páscoa. Jesus é o primogénito de muitos irmãos, Jesus é o primogénito dentre os mortos, Jesus é o primeiro a ressuscitar, mas esse é o destino de todos nós. E é para lá que nós caminhamos, é para esse futuro que nós caminhamos, que nós queremos, claro, quando a gente tem uma vida mais ou menos com sentido e mais ou menos bonita, custa-nos pensar na morte, custa-nos pensar que temos que deixar isto. Mas realmente o nosso destino é esse, quer dizer, nós não podemos iludir a morte, quer dizer, é bom procurar viver divinamente, e Deus quer que a gente viva divinamente aqui na Terra, mas a gente não pode iludir o problema da morte. E o nosso destino, cristãos, a nossa fé, é saber que a morte não é o fim, há de haver uma vida eterna, depois da ressurreição, uma vida eterna e maravilhosa com Deus. Quer dizer, mesmo que não se saiba em que consiste, como dizemos será. Que é o céu, e já é muito. Já é muito. Esta atitude do apóstolo São Paulo vai traduzindo no que será essa vida, pela renúncia a todas as coisas, para esse bem supremo, de estar ou de ser como Cristo? Pois, que lá está, exato, é que a vida em Deus será de tal maneira que não pode... Nós, pela fé, não pode ter comparação com nada do que nós por aqui já experimentámos, ainda que seja o melhor dos mundos que aqui vivamos. Mas nada disso terá comparação com a vida eterna. Agradeço por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar mensagens e desafios dos textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem.